passa em um campo sereno, iluminado pelo nascer do sol. Jill Bolt Taylor caminha descalça sobre a relva úmida, sentindo cada passo. Ela observa o horizonte quando percebe a presença de Jesus sentado sob uma árvore. Ela se aproxima com curiosidade e reverência. Mestre, não esperava encontrá-lo aqui, mas acho que nada nesse universo acontece por acaso. A mente e o espírito muitas vezes tentam seguir caminhos separados, mas a verdade é que estão entrelaçados. O que a trouxe até aqui? Minha vida mudou quando passei por um derrame e experimentei uma realidade além do que a mente racional pode compreender. Por um instante, fui puro ser, sem limites entre mim e o universo. Era como um estado de unidade absoluta. Isso me fez questionar: essa experiência foi uma ilusão do cérebro ou um vislumbre da verdade que você sempre ensinou? A verdade não pode ser confinada à lógica humana. Quando você experimentou esse estado de unidade, tocou algo que sempre esteve presente, mas que muitos não percebem por estarem presos ao barulho incessante da mente. Então, o que vi era real. Esse estado de conexão plena é o que você chama de reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar distante, mas um estado de ser. Está dentro de cada um, esperando para ser reconhecido. Quando você silenciou a mente analítica, pôde senti-lo. Mas a questão é: o que você fez com esse conhecimento depois que retornou? Passei a vida tentando compartilhar essa experiência com outros. Quero que as pessoas entendam que há algo além da voz incessante do ego, que podemos viver mais conectados, mais compassivos, mas é difícil. A maioria das pessoas está tão presa ao pensamento racional que rejeita tudo o que não pode ser explicado cientificamente. A mente racional é uma ferramenta, mas não deve ser um cárcere. Muitos veem o mundo apenas com os olhos da razão e perdem a beleza daquilo que não pode ser medido. Mas há uma chave para equilibrar os dois mundos. E qual seria essa chave, mestre? O amor. O amor verdadeiro dissolve as barreiras do ego, silencia o medo e abre espaço para a verdade. Não é algo que se possa apenas estudar. É algo que se vive. Jill fecha os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. O vento sopra suavemente, como se a própria natureza estivesse respondendo à conversa. O sol já está mais alto no céu e o respira fundo, sentindo a brisa tocar seu rosto. Jesus a observa com paciência, como se cada momento fosse eterno. Jill, ainda reflexiva, continua a conversa. Mestre, quando experimentei aquele estado de unidade, senti uma paz indescritível. Não havia medo, não havia tempo, não havia separação. Mas quando voltei à minha mente racional, fui confrontada com as limitações da linguagem e da lógica. Como ensinar algo que só pode ser sentido? A verdade mais profunda não pode ser explicada apenas com palavras. Ela precisa ser vivida. Você sentiu o que é estar além do ego e agora tem a missão de ajudar os outros a verem por si mesmos. Mas muitos não querem ver. Há uma resistência enorme à ideia de que somos mais do que nossos pensamentos. O mundo moderno nos treina para sermos apenas mentes racionais, sempre analisando, julgando, categorizando. Como podemos despertar as pessoas para essa outra realidade? Jesus, primeiro, é preciso lembrar que nem todos estão prontos. Muitos se apegam à ilusão do controle e do individualismo, mas aqueles que sentem um chamado, que percebem que há algo além do visível, encontrarão no seu testemunho uma ponte para essa experiência. Você fala sobre uma ponte. Isso me faz pensar no funcionamento do cérebro. Eu estudei como os hemisférios cerebrais operam de maneira distinta. O hemisfério esquerdo é analítico, crítico, estruturado. O direito é intuitivo, criativo, expansivo. No meu derrame, meu hemisfério esquerdo parou de funcionar temporariamente e eu mergulhei completamente na experiência do hemisfério direito. É possível que essa divisão seja uma metáfora para a forma como vivemos? Estamos todos presos demais no lado racional e esquecemos de sentir o todo? Jesus. Sim, o mundo moderno sobrecarregou a mente analítica e negligenciou o espírito. Mas não se trata de abandonar um lado para viver apenas no outro. O equilíbrio é o caminho. O pensamento racional é uma ferramenta poderosa, mas quando se desconecta do coração, ele se torna frio e mecânico. Então, o segredo é alinhar os dois? Exato. A verdadeira sabedoria nasce quando a razão serve ao amor, e não o contrário. Seu trabalho como neurocientista é valioso porque constrói pontes entre esses mundos.
Você pode mostrar que há ciência na espiritualidade e espiritualidade na ciência. Jill sorri, sentindo um alívio sutil. Pela primeira vez, sua busca por conciliar razão e transcendência parece fazer sentido em um nível ainda mais profundo. Então, meu papel é continuar ensinando e vivendo essa verdade, mesmo que nem todos compreendam. Sim, o conhecimento que não é compartilhado é como uma chama que se apaga sozinha. Mas lembre-se, a verdade não precisa ser imposta. Basta que seja vivida com amor e aqueles que estiverem prontos virão. Jill respira fundo e olha para o horizonte. O mar reflete a luz do sol e ela sente uma paz diferente, não aquela do êxtase da unidade, mas uma paz tranquila e presente. O diálogo continua. Jill e Jesus caminham lentamente à beira do mar. A água toca os pés de Jill, trazendo uma sensação refrescante. Ela olha para Jesus, ainda assimilando tudo o que ouviu. Mestre, algo me intriga. Durante minha experiência de quase morte, senti que minha identidade desaparecia. Eu não era mais Jill, apenas consciência pura. Isso me trouxe uma sensação de liberdade, mas também me fez questionar. Se o eu se dissolve, então o que realmente somos? Você experimentou um vislumbre da eternidade, onde a separação entre eu e outro se dissolve. Mas enquanto caminha neste mundo, sua identidade é um presente, não é um peso, mas um instrumento para expressar o divino de maneira única. Então o ego não é o inimigo, o ego é uma ferramenta. Ele permite que você viva sua individualidade, mas quando se torna seu mestre, cria a ilusão de separação. O segredo é usá-lo sem ser usado por ele. Isso faz sentido. Muitas pessoas vivem dominadas pelo ego, sempre buscando provar algo, conquistar mais, serem reconhecidas. Mas percebo que o verdadeiro alívio vem quando soltamos essa necessidade e simplesmente somos. Exatamente. O amor verdadeiro só pode surgir quando o eu deixa espaço para o nós. Mas como podemos ensinar isso às pessoas? O mundo moderno nos incentiva a sermos competitivos, a sempre buscar mais. Parece que estamos indo na direção oposta ao que você ensina. Jesus. O mundo sempre resistiu à verdade mais profunda. Quando eu caminhei entre os homens, também vi essa fome de poder, esse medo de perder o controle. Mas a transformação começa em um coração de cada vez. Você não pode mudar o mundo inteiro, mas pode iluminar os que cruzam seu caminho. Isso me lembra do que descobri sobre o cérebro humano. Nosso sistema nervoso reage ao medo com luta ou fuga. Mas também existe uma terceira via, a compaixão. Quando ativamos áreas do cérebro associadas ao amor e à empatia, superamos os instintos primitivos e encontramos paz. Você percebe como a ciência apenas confirma o que o coração sempre soube? O medo divide, o amor une. Escolha o amor sempre. Então, mesmo diante de um mundo caótico, devemos confiar na força da compaixão? Sim. O caos externo nunca poderá destruir a paz interior de quem vive no amor. Jill fecha os olhos por um instante, sentindo um profundo alívio. A conversa continua. Jill e Jesus continuam caminhando à beira do mar. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. O som das ondas cria um ritmo suave, como se a própria natureza estivesse ouvindo atentamente a conversa. Mestre, depois da minha experiência, percebi que podemos treinar nosso cérebro para viver mais no presente, para experimentar essa unidade de forma consciente. Mas ainda assim, a mente humana resiste. Por que é tão difícil para as pessoas se desapegarem do medo e do controle? Jesus. Porque elas se identificam com as tempestades dentro delas. O medo, o controle, a angústia, tudo isso se torna parte da identidade. Quando você convida alguém a soltar o medo, é como se estivesse pedindo que abandonassem quem acreditam ser. Mas se elas pudessem experimentar o que eu experimentei, nem que fosse por um momento, saberiam que há algo maior. Sim, mas cada um desperta no seu tempo. Você teve um vislumbre dessa verdade e agora sente o chamado de compartilhá-la. Não desanime se nem todos compreenderem. Alguns ouvidos estão prontos para ouvir, outros ainda não. Entendo. Mas às vezes sinto que as palavras são insuficientes. O que eu vivi foi tão intenso, tão real. Como traduzir isso para quem nunca sentiu? O amor não precisa de palavras. Ele se manifesta na forma como você olha para alguém, na paz que carrega dentro de si, no modo como escuta, como toca uma vida. Testemunhar o divino não é apenas falar sobre ele, mas ser um reflexo dele. Então, em vez de tentar convencer as pessoas, eu devo apenas viver essa verdade. Exatamente.
A verdade que se vive fala mais alto do que a verdade que se explica. Isso me lembra algo que digo sobre o cérebro. Quanto mais praticamos um estado mental, mais forte ele se torna. Se praticarmos o amor, a compaixão, a paz, essas redes neurais se fortalecerão. O caminho para Deus, então, pode ser treinado dentro de nós? Sim, e a oração, a meditação e o silêncio são formas de fortalecer esse caminho. Mas lembre-se, não se trata apenas de um exercício cerebral. O amor verdadeiro não vem apenas da mente, mas do coração. Obrigada, mestre. Essa conversa me trouxe uma clareza profunda. Quero continuar compartilhando essa verdade, não com discursos, mas com a maneira como vivo. E ao fazer isso, você iluminará muitos corações. O sol desaparece no horizonte e Jill sente uma profunda paz. A conversa termina, mas a jornada continua.